Oi pessoal, então vamos dar uma olhada no código da decomposição LU para resolver sistemas lineares. Esse é um código agora um pouco mais sofisticado, já temos mais bagagem, na nossa computação, então a gente pode fazer coisas mais interessantes do ponto de vista de computação científica. Veja, primeiro que eu costumo colocar os coeficientes da matriz num arquivo de dados, como eu já mostrei para você antes, um arquivo de dados como esse daqui. Então, quando a gente coloca todos os coeficientes da matriz, os coeficientes da matriz A e também os termos independentes, da matriz B. Mas o método da decomposição LU, ele é especialmente interessante para quando a gente quer trabalhar, como a gente viu, com sistemas em que eu tenho uma matriz de coeficientes e várias matrizes com coeficientes B, termos independentes separados. Então, essa não é a forma usual como a gente vai receber os dados quando a gente estiver usando o algoritmo de LU. E precisa dar um pouquinho de atenção nisso no programa. A maneira usual vai ser, eu tenho a matriz de coeficientes que eu vou decompor e eu vou ter a matriz dos termos independentes, a matriz B. E aí, depois eu vou pegar a matriz LU decomposta da matriz A e vou aplicar o algoritmo para as várias matrizes B. Então, o algoritmo LU, ele ao contrário da eliminação gaussiana, o método de Thomas, ele não recebe a matriz aumentada, não é natural dele receber a matriz aumentada. O algoritmo da decomposição LU, ele é natural para ele receber na função que vai fazer a etapa da decomposição apenas a matriz dos coeficientes. Aí faz a decomposição. E depois ele tem uma segunda função que acha a resposta, mas essa segunda função já recebe a matriz decomposta, a matriz LU, e a matriz B. E ela vai achar a resposta para essa matriz B. Claro, eventualmente alguém pode querer fazer a conta toda de uma vez só para uma única matriz B. É possível que alguém queira fazer assim. Embora, nesse caso, poderia ser interessante simplesmente usar a eliminação gaussiana. Mas, então, para esse caso, a gente pode ter uma função que recebe a matriz aumentada e separa ela e faz as contas separadas. Mas eu resolvi não fazer assim essa função. Eu resolvi criar 3 funções, como eu tinha sugerido na aula teórica, e organizá-las da seguinte maneira. Uma função que vai fazer a decomposição e recebe só a matriz de coeficientes. Uma função que vai resolver o LU, recebe o LU e o B, conforme eu falei para vocês. E uma função que eu posso chamar só de LU, que recebe a A e a B. Recebe a A e a B. E aí pega a A e a B, decompõe primeiro a A e depois resolve e retorna a solução para o usuário, tá? Porque normalmente o usuário não vai usar essa função. Não vai fazer assim, tá? Mas não custa a gente criar essa função, que na verdade só chama de uma maneira organizada as outras duas, que são o coração do algoritmo, A decomposição e a resolução. Então, no nosso programa, a gente lê o arquivo de dados como a gente tem lido até agora, mas ele vai colocar tudo numa matriz aumentada. E eu não quero guardar numa matriz aumentada, eu quero decompor essa matriz entre a matriz dos coeficientes e a matriz dos termos independentes. Para isso, então, eu vou usar umas propriedadezinhas do NumPy, que é para separar essa matriz aumentada em matriz A e matriz B. Eu vou transpor a matriz para pegar só, Deixa eu imprimir aqui para você as matrizes aqui. Eu fiz o seguinte, esqueci de salvar. Eu fiz o seguinte, essa é a matriz aumentada, tá? Que é a mesma matriz, inclusive, que tem no exemplo aqui, tá? É a mesma matriz que a gente usou para resolver no exemplo, tá aqui. E aí o que eu quero é separar essa matriz aumentada. Então eu quero pegar só os termos desse daqui. Então eu fiz uma malandragenzinha no Python para fazer isso de maneira mais rápida. Eu usei o fato de que o NumPy pode transpor uma matriz. Lembra? Transpor uma matriz é a matriz que está assim, a gente coloca ela do outro lado, Então, aí eu consigo, que a última linha da minha matriz fique no lugar, a última coluna fique no lugar da última linha. Então, matriz B vai ser simplesmente a última linha. A última linha em Python eu posso colocar como -1, tá? Isso quer dizer para ele, pega a última linha dessa matriz. E aí então eu vou fazer o seguinte, a matriz A vai ser as primeiras linhas menos a última. Então, 2 pontos, -1, menos a última, tá?
quando a gente viu sobre listas no Python e tal, a gente viu um pouquinho de como trabalhar com isso aqui, né? E aí então eu pego elas e transponho de novo para ficar com a matriz final. E aí, de fato está separado, ó. Aqui eu estou imprimindo a aumentada, depois eu imprimo as duas separadas. Você pode ver que separou mesmo. Ele pegou, né, a matriz A é só esses coeficientes, a matriz B é só os termos independentes, tá? Se você não entendeu direito como funciona isso daqui, você também pode separar usando laços for e tal, também vai funcionar. Isso não é o essencial, tá? O essencial do algoritmo está aqui. Eu tenho as matrizes separadas, não importa como é que eu cheguei nelas, eu tenho as matrizes separadas. Aí eu chamo essa função unificada com a matriz A e a B. Essa função unificada está aqui, como eu mostrei antes para vocês. Ela primeiro vai decompor a A, depois vai pegar a matriz A que vai estar decomposta, vai passar para que resolve, junto com a B para resolver. E aqui a gente tem um detalhe muito interessante de computação científica e que vale a pena dar uma paradinha para eu explicar com cuidado para você, porque isso vale não apenas para esse algoritmo, mas para todo algoritmo de computação científica que trabalha com grande quantidade de dados, especialmente dados armazenados em matrizes. As matrizes na computação científica podem ficar especialmente grandes, tá? Essa aqui é uma matriz 2D, né? Mas a gente pode ter matriz de várias dimensões. E elas podem ocupar muita memória, mas muita memória mesmo, a ponto de impedir, às vezes, a execução do programa, porque o computador não tem memória suficiente. Então, em muitos casos, a gente precisa economizar a quantidade de matrizes no nosso programa, quando essas matrizes são grandes, né? Então, a gente aqui tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque quando eu vou ler os dados, eu vou colocar os dados numa matriz. E aí, o meu algoritmo, muitas vezes, ele manipula essa matriz. E ele permite que a manipulação dessa matriz seja no local, na própria posição da matriz. Algoritmos que manipulam, por exemplo, essa questão da decomposição, né? Então, ele pega a matriz dos coeficientes A, e vai criar a partir dessa matriz aqui, olha, a matriz LU, e é o que eu preciso para resolver o problema. Essa matriz LU, ela pode ser criada no local. Quando eu digo criada no local, é pegar a matriz A, no lugar do primeiro elemento, coloca já a decomposição, no lugar do segundo, coloca a decomposição, e assim por diante. Quando eu consigo fazer isso no local, né, in loco, a gente poupa criar uma nova matriz. Eu não preciso, no meu programa, pegar a matriz A e criar uma outra matriz igual só para colocar a LU. Então eu posso colocar a LU em cima da matriz A. O problema, eu perco a matriz A, é evidente. Mas o que eu ganho? Memória, né? Eu não ocupo tanta memória. Eu só vou ter uma matriz ocupando a memória e não duas. De novo, se eu tenho matrizes pequenas, problema nenhum. Pode duplicar, sem problema. Mas quando eu tenho matrizes grandes, isso pode ser crítico. E quem que vai saber se eu vou ter uma situação crítica ou não? É o usuário, não é o programa, não é o algoritmo. O algoritmo é pensado para uma matriz de qualquer tamanho. A gente pode fazer a decomposição LU como nesse exemplo aqui, uma matriz 4x4, que jamais vai ser um problema de memória para os nossos computadores. Agora, o usuário pode eventualmente querer fazer a decomposição LU de uma matriz gigantesca que vai esgotar a memória do computador dele. Então, se você pode implementar o algoritmo com substituições no local, você deve fazer o algoritmo com substituições no local. Isso tem um problema, que não é exatamente um problema, mas a gente precisa estar atento. Você vai sobrescrever a matriz que o usuário vai te passar. Então o usuário vai passar para a função decompõe LU uma matriz A e vai a decomposição ser salva na própria matriz A. Então o usuário precisa ser avisado que ele vai perder a matriz A dele, porque eventualmente ele pode querer usar essa matriz para uma outra conta, depende do que ele está fazendo. Mas não tem problema, por quê? Desde que ele esteja ciente que vai haver essa sobrescrita, essa sobreposição, ele vai criar uma cópia da matriz A antes de passar para o algoritmo. Mas essa questão de criar cópia, daí fica a critério dele, não seu, entende? Ele vai ter a escolha, olha, eu sei que o algoritmo vai sobrescrever minha matriz A, mas eu quero a matriz A, então eu vou criar uma cópia dela e passo essa cópia para ser sobrescrita. Então ele decide se vai fazer a cópia ou não. Ele pode dizer, olha, eu sei que vai sobrescrever, mas eu não tenho memória, então é bom que sobrescreva para não esgotar minha memória. Então eu passo a minha matriz original, sabendo que vou perder minha matriz original. Assim a gente coloca a decisão do uso da memória
nas mãos do usuário. O nosso programa, ele se preocupa, a nossa biblioteca se preocupa em ser o mais eficiente possível em memória e em execução. Então, ela está sendo eficiente, tá? Ela está fazendo o cálculo in loco, como a gente montou o algoritmo. Sempre, sempre, sempre que você puder montar um algoritmo que faça a conta assim, no local, sobrescrevendo, você deve fazer. Avisar o usuário nas especificações, na documentação da biblioteca, de que você está sobrescrevendo, para que ele possa se garantir fazendo uma cópia da matriz, dos dados dele, né? Caso ele queira, mas assim você dá a decisão toda para ele, tá? Então a gente vai sobrescrever a matriz A aqui, recebemos e não retornamos nada, porque a entrada é sobrescrita, então a resposta está na própria variável de entrada. Eu passei a matriz A e ela vai estar alterada depois que eu chamo a função. A matriz A, né, isso tem a ver com o escopo de variáveis, que é uma coisa que a gente vai estudar com mais detalhes um pouquinho para frente. A matriz A tem a função, tem a matriz A, ela é alterada dentro da função, e quando o programa sai da função, a minha matriz A já não é mais a mesma que eu tinha antes, agora é a matriz decomposta, tá ok? Então nesse código aqui, olha só, eu chamo a função decompõe, ela altera a A, e eu passo a A para resolver, só que já não é mais a A, agora é a matriz alterada. Tá ok? Deu para entender, né? Pois bem, então vamos lá. O algoritmo da decomposição LU tem essa etapa de decomposição, que vai receber a matriz e vai alterar. O algoritmo da decomposição LU, né, ele está aqui, olha só. Então você pode ver que eu vou colocar, né, a gente chamou, né, de L e U, né, conforme eu expliquei bem na aula teórica, né, que LU é uma matriz só, né, está colocada dentro de uma matriz só, e não como duas matrizes separadas, como elas foram definidas, mas está colocada dentro de uma matriz só por uma questão de memória, e inclusive está colocada de tal maneira, esse algoritmo, que eu posso fazer essa sobrescrita, tá? Então, o L, o que eu chamo de L e J, na verdade é o próprio A e J, tá? É o próprio AIJ. O AIJ vai ser, conforme a gente pode aplicar aqui a fórmula, o AIJ, né, que eu estou chamando só nesse caso de LJ, que são os elementos inferiores ali, mas é a mesma matriz, né? Espero que esteja ficado claro já. Ele vai ser o que tem ali menos uma soma, tá? Então esse é o primeiro passo, vai ser o que tem ali menos uma soma. Então eu vou fazer AIJ é menos igual a S, onde S é essa soma, esse produtório, conforme está especificado aqui, ó, dos termos L, I, U, K, J. Tá? Então, quando eu faço menos igual, eu quero dizer que é AIJ igual a AIJ menos o S. O menos igual, eu poupo reescrever o AIJ. Isso diminui a chance de bugs. A gente viu isso também já numas aulas anteriores, práticas, né? E a soma, veja que eu estou fazendo em termos do AIJ e do AKJ, né? Conforme está aqui. É porque o L e o U, na verdade, são os termos do A. Eu podia escrever tudo em termos de A. Aqui eu coloquei L e U só para simplificar, mas como você sabe, esses caras vão estar colocados na mesma posição da memória do outro, sobrescrevendo. Então eu calculo a parte de baixo, depois eu calculo a parte de cima, as duas usando a mesma fórmula aqui, né? Só que muda numa que eu divido pelos termos da diagonal principal. E feito isso, eu fiz a decomposição no local, tá? Na própria matriz. Bem importante. Então, essa daqui é a implementação desses laços aqui, sendo que a matriz LU está sendo sobrescrita em cima da matriz A, e por isso que tudo vira A aqui, não tem L, não tem U, tá? E aí, feito isso, eu retorno a matriz A. Aqui está errado. Eu não retorno a matriz A, porque a matriz A é alterada no próprio local. Feito isso, então a gente chama agora a função resolve, né? Então eu alterei a matriz A e chamo a função resolve, tá? A função resolve, ela recebe a minha matriz que eu chamo de LU, que é a matriz A decomposta, né? Com os elementos guardados nela, conforme a gente estava vendo ali, e recebe os termos independentes, que aí agora podem ser vários vetores separados. E vou fazer primeiro a progressão, a substituição progressiva e depois a substituição regressiva, conforme está também aqui no algoritmo, né? Então a gente vai resolver, né? Primeiro o termo Ly igual a B, é a substituição progressiva, tá aqui, né? Eu pego o B e resolvo encontrando o vetor Y. Depois, com o vetor Y, eu vou achar a resposta definitiva, que é o vetor X, tá? Então aqui no meu programa
que eu tinha essa função, ele resolve e pega o x e já retorna. Por isso que está dentro do return. Eu podia guardar o x num outro vetor e dar o return só daquele x. Eu já botei aqui e retorna direto, tá? No meu programa, então, a LU recebe a A, a B e já me retorna a solução que eu imprimo para o usuário aqui. E nesse caso, a gente pode rodar aqui, olha só. O que está saindo, o que está gerando de saída aqui eu posso comentar isso aqui, porque isso aqui é necessário nesse ponto. O que está gerando de saída aqui é exatamente o que nós temos aqui nesse exemplo resolvido. Ó. A minha matriz original, a minha matriz decomposta, o y que eu encontrei e o x, tá? Então você pode usar o programa para, inclusive, entender direitinho, passo a passo aqui, né? A aplicação daqueles algoritmos aqui na hora de criar o programa da decomposição LU, tá ok? Uma coisa interessante eu usei aqui no código essa função, mas como eu disse, eu não preciso usar essa função, eu posso fazer uma decomposição e depois chamar a função resolve para quantas matrizes de termos independentes eu tiver, tá? Então tá a opção de usar ali, mas não precisaria necessariamente usar essa opção, tá ok, gente? Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse código, pela questão de fazer substituição local, etc., que é um conceito muito importante em computação científica. Um abraço.